Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Dr. Pablo. O Dr. Pablo é geneticista de formação, é mestre doutor em genética, pós-doutor em genética, e ele gentilmente preparou a apresentação sobre síndromes relacionadas à deficiência na recombinação homóloga. Ele fez uma apresentação introdutória na semana passada e hoje ele vai falar para a gente mais especificamente das síndromes clínicas, né, Paulo? Então, hoje, infelizmente, nós não teremos tradução para o espanhol. Espero que na próxima reunião nós voltemos a ter. Estamos refazendo aí os contratos dos nossos tradutores, do Nelson e da Estela, que são pessoas que têm nos ajudado muito aí na tradução das nossas aulas para o espanhol e do espanhol para o português, para que possamos ampliar a nossa possibilidade de divulgação do conhecimento aí na América Latina, né, Pablo? Então, muito obrigado pela sua dedicação ao grupo de estudos de tumores hereditários Latinoamérica. E vamos lá, parte 2 das síndromes hereditárias que ocorrem por falha na recombinação homóloga, Pablo. A palavra está com você. A gente vai conversando aí durante a sua apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, que a gente vai olhando por aqui também. A Milena está mandando um abraço para você aí, Pablo. Obrigado, doutor Benedito. Obrigado a todos pela participação. E dando continuidade, então, à aula de recombinação homóloga e as síndromes correlacionadas à deficiência dessa via importante de reparo, no mecanismo de reparo de quebras de filamento duplo do DNA. Então, vamos lá. Vamos continuar? Então, as fases da recombinação homóloga, desse mecanismo vital para as células, são a detecção dos locais danificados, ou seja, a quebra da fita dupla de DNA pelo complexo mRN. Depois, o recrutamento das proteínas para os locais de dano ao DNA. A ativação do checkpoint de dano ao DNA, o que leva à parada do ciclo celular no checkpoint GAP2 mitose, né, o G2E. A formação do complexo tripleto-chave da recombinação homóloga, formado pelas proteínas BRCA1, PALB2 e BRCA2. O recrutamento de uma proteína muito importante, que é a RAD51, pelo complexo, né, efetor BRCA1, PALB2 e BRCA2. E a formação de um núcleo filamento entre a RAD51 e o filamento simples, single strand DNA, de DNA. Depois a invasão desse filamento à fita complementar homóloga, né, necessitando então de uma cópia homóloga para se fazer o novo filamento do DNA, então síntese do DNA, usando o filamento homólogo como modelo, como molde, e o término em resolução, ou se não ocorrer a resolução, a dissolução desse problema. Então, vamos começar pelo complexo mRN. Aqui mostrando antes, né, as fases que nós vamos falar. Então, a quebra do filamento duplo, o reconhecimento, então, do complexo mRN, dessa quebra, desse dano. Depois, a ativação do tripleto BRCA1, PALB2, BRC2. Depois, a associação da RAD51 aos filamentos únicos de DNA.
Depois, a invasão desse filamento no filamento molde do cromossomo homólogo, e, por fim, então, a resolução do promênio. Vocês verão que tem várias proteínas envolvidas nesse mecanismo, e a primeira delas é o complexo mRN, que é o passo inicial-chave, é a detecção dos locais danificados por esse complexo. O complexo mRN é formado por 5 proteínas, mas as 3 principais que fazem com que o complexo leve o nome é o MRE11, a RAD50 e o NBS1. Então, essas 3 principais proteínas formam o complexo mRE. E cada uma dessas proteínas tem a sua função. A MRE11 é a proteína que vai reconhecer o sítio de quebra e tem função de nuclease, tanto sendo uma exonuclease como uma endonuclease. A RAD50, ela tem a função de se comportar como uma enzima ATPase, ou seja, que quebra moléculas de ATP, fornecendo energia para a função nuclease da MRE11. Além disso, ela vai se ancorar com outras proteínas RAD50 para, então, você ter uma integração das duas pontas, né, das duas alças de DNA que foram quebradas, e a proteína NBS1, que é responsável pelo recrutamento e ativação de uma proteína muito importante chamada ATM. Então, o estado ATP ligado da RAD50, então a RAD50 é uma ATPase, né? Ela regula negativamente a atividade da nuclease MRE11. Então, quando a RAD50 está ligada à ATP, ela inibe a atividade de nuclease da RME11. Quando a RAD50, então, hidrolisa o ATP, formando o ADP mais um fósforo inorgânico, então você gera mudanças conformacionais que vão levar, então, à ativação da RME11, né? Ou seja, a nuclease da MRE11, tá? Então, fazendo a ressecção de um dos filamentos do DNA, porque a intenção, como vocês verão, é gerar uma ponta, uma extremidade de um dos filamentos do DNA, para que depois essa extremidade, esse filamento, possa atacar a cromátide irmã homóloga. Então, mostrando aqui, você tem o complexo mRN, onde você tem aqui a nibrina, né? O MRE11, com a sua função de nuclease, e o RAD50. Então, aqui o RAD50 ele está ligado a um ATP, veja que ele inibe, que ele fecha o sítio catalítico da nuclease. Quando ele então, gera a sua função de ATPase, né? Ele quebra o ATP, ele, então, gera uma alteração conformacional na sua estrutura, liberando, então, o sítio ativo que vai começar a retirar nucleotídeos de um das alças, né, de um dos filamentos da molécula de DNA quebrada. Então, mostrando aqui em mais detalhes, você tem a quebra do filamento duplo, você tem o complexo, então, MRN. Tá? Você vê que as RAD50 elas se interligam, né, entre os dois complexos, das duas alças. E, então, o MR11 ele começa a retirar nucleotídeos de um dos filamentos da dupla alça de DNA, tanto em uma extremidade como na outra. E aqui a gente já vê a NBS1 fosforilando uma proteína muito importante, que é o ATM, né? O ATM que vai ativar mais para frente o BRCA1. Tá? Então, a gente vê aqui várias proteínas atuando no sítio, né, de quebra do DNA,
a fim, então, de reconhecer e de ativar outras proteínas que vão participar do mecanismo de recombinação. Aí a gente já vê alguns genes importantes, né, Pablo? Como o RAD50, né? A gente vê o ATM participando, a gente vê a PARP aqui depois. a PARP, inclusive o BRCA1 já aí, né? Então, BRCA1. a gente vê o papel de cada uma dessas proteínas aí. Quando elas estão alteradas, esse mecanismo deixa a desejar em termos de ressecção dos nucleotídeos, né? Esse mecanismo interessante que você está mostrando aí para a gente. Bom, e a gente sabe, então, que variantes patogênicas em homozigose no gene MR11 levam a um transtorno, né, a uma desordem semelhante à ataxia telangiectasia. Sabemos que variantes patogênicas em homozigose no gene NBS1 levam à síndrome de ruptura de Niemann. E variantes patogênicas em homozigose no gene RAD50 levam ao transtorno semelhante à síndrome de ruptura de Niemann. Então, o que a gente nota? A gente nota que variantes patogênicas em homozigose em uma dessas três proteínas do complexo MRN vão levar a quadros, né, a síndromes muito semelhantes, né? Todas elas compartilham características, né, incluindo hipersensibilidade à radiação ionizante, a imunodeficiência e a uma predisposição aumentada para o desenvolvimento de malignidades. Então, eu vou mostrar aqui, olha só, essa é uma criança que apresenta a síndrome de ruptura de Nijmegen. Nijmegen é o nome de uma cidade lá na Holanda, onde foi descrita essa síndrome pela primeira vez, então acabou levando o nome da cidade holandesa de Nijmegen. E a gente nota, então, aqui uma criança com uma face sindrômica, com uma microcefalia, uma criança de baixa estatura, uma micrognatia. Você vê essa face, que a gente chama de faces em passarinho, né? Você tem o nariz mais proeminente por causa da microcefalia. E é uma criança que apresenta baixa estatura, atraso do desenvolvimento neurológico e, obviamente, predisposição a desenvolver tumores, já mesmo na infância. Uma outra proteína importante é a CTIP, que é a CTBP Interacting Protein. Essa proteína, em conjunto com o complexo MRN, ela catalisa, então, a ressecção de 5' para 3' dos filamentos, né, do DNA que foram rompidos, para gerar, então, essa é a finalidade, para gerar DNA de fita simples, uma single strand DNA. Tá? E, além do MRE11, que tem aquela função de nuclease, ele também tem uma ressecção adicional, então esse filamento sofre uma ressecção adicional por outras proteínas, como a exonuclease EXO1 e a DNA nuclease, né, a DNA2 nuclease, em cooperação com uma enzima, com uma helicase chamada BLN. Então, para você ter a ressecção de filamentos, você, em primeiro lugar, precisa abrir a dupla hélice, ou seja, quebrar as pontes de hidrogênio entre os dois filamentos do DNA, e essas proteínas que fazem essa função são chamadas de helicase. Elas quebram, então, a ponte de hidrogênio que une os dois filamentos, né? Então, elas abrem a hélice de DNA, por isso que elas chamam helicase. Então, você, além da proteína MRE11, você, na verdade, você tem um complexo proteico que vai realizar essa ressecção de um dos filamentos do DNA. Então, a gente tem dois complexos formados pela DNA2, BLM, RPA e MRN, e a outra é o EXO1, BLM, RPA, MRN. Vamos mostrar isso em figuras, né? A gente sabe que variantes patogênicas em homozigose no gene do CTIP levam a uma síndrome chamada síndrome de Seckel, né? Descrita aí por Paul
George Sacco, em 1960, veja também, olha só, o que a gente nota. A microcefalia, uma criança de baixa estatura, uma micrognatia, aquela face, né, de passarinho, pelo fato de ter a microcefalia, você vê que o nariz ele se torna mais proeminente, né? E uma síndrome também que leva a atraso de desenvolvimento, a uma deficiência intelectual, a síndrome de Sacco. Você vê que é bastante parecida com a síndrome de Nimesh. Tá? A gente sabe, então, as helicases que vão participar junto com as proteínas do complexo mRN, com a EXO1, a DNA2, então, são enzimas que a função delas é de desenrolar o DNA para que tanto replicação, transcrição e o reparo do DNA possam ocorrer. E existem 5 tipos de helicases REC-Q humanas, que são a REC-QL1, o WRN, a BLN, como a gente já viu, a REC-QL4 e a REC-QL5. Por que eu estou falando de todos esses genes dessas proteínas? Porque isso é muito interessante, porque quando a gente solicita um painel para câncer hereditário expandido, aqueles painéis grandes que tem 140, 141, 144 genes, né? A gente vê todos esses genes compondo este painel. Então, aqui, mostrando novamente o complexo mRN, né, reconhecendo aqui a extremidade quebrada do filamento de DNA. A gente sabe que, então, o MRE11 ele vai começar, então, junto com outras proteínas, a retirar nucleotídeos com a finalidade de formar um filamento, uma alça de filamento único, que mais tarde vai atacar, então, o outro acromate irmã como molde. Então, esse complexo mRN, ele conta com a proteína CTIP, né, com as proteínas DNA2 e a EXO1, que vão ajudá-las nesse processo, né, tanto de endonuclease quanto de exonuclease, e as helicases que vão ter que ir abrindo essa alça dupla para que, então, essa maquinaria enzimática de nucleases possam exercer a sua função. Tá? Então, a gente sabe que variantes patogênicas em no gene WRN levam à síndrome de Werner. Variantes patogênicas em homozigose no gene BLN levam à síndrome de Bloom. E as variantes patogênicas em homozigose no gene REC-QL4 vão levar à síndrome de Roth-Moon-Thomson. Então, aqui, essa imagem, né, essa fotografia é bem clássica para quem é do meio da genética, mostrando uma paciente com síndrome de Werner, né? O Karl Otto Werner, que descreveu essa síndrome em 1904, né, um médico alemão, ele descreveu essa síndrome, e essa síndrome é uma síndrome, então, que vai predispor o indivíduo a câncer, né? É uma síndrome que vai fazer com que o indivíduo envelheça mais rápido. Então, você nota aqui, ó, uma paciente com 15 anos e a mesma paciente aos 48 anos, e esses pacientes, além de ter maior predisposição a câncer, eles também têm maior predisposição a doenças da velhice, né, da idade, como hipertensão, diabetes, esclerodermia, demências, né? Então, é um quadro bastante grave, a síndrome de Werner. Isso aqui é um paciente também bem clássico aí do meio, que é a síndrome de Bloom. São crianças aí que apresentam baixa estatura, uma fotossensibilidade, levando esse eritema em asa de borboleta na face, né? Esse paciente apresenta também manchas café com leite pelo corpo, baixa estatura e um aumento também ao risco de câncer ao longo da vida. Então, a tríade clássica da síndrome de Bloom é justamente a baixa estatura, essa fotossensibilidade, né? As manchas café com leite e a predisposição ao câncer.
David Bloom, né, um médico americano que escreveu essa síndrome em 1954, Dr. David Bloom. E essa é a síndrome de Rothmund-Thomson. Né? É uma síndrome que gera uma poiquiloderma, né, uma poiquilodermia, que é essa pele atrófica, hipopigmentada, com a presença de vasos sanguíneos, né, mais evidentes, com essas manchas, esses pigmentos. Então, você vê que é uma síndrome também que gera aí um quadro de envelhecimento precoce, um aumento no risco para tumores, pode ter baixa estatura, pode ter deficiência intelectual. Então, a síndrome de Rothmund-Thomson. Então, você vê que são 3 síndromes que estão relacionadas a enzimas do tipo helicases que participam aí da via de recombinação homóloga nessa primeira fase. Muito bem, depois que ocorreu toda essa ressecção de nucleotídeos de um dos filamentos de uma das extremidades, né, esse filamento com essa extremidade 3' maior, ela não pode ficar solta, porque senão ela vai ser degradada. Ou ela pode se autocomplementar, sofrer autocomplementação. Então, existe um grupo de proteínas chamada de RPA, que vem de proteína A de replicação, que vai, então, se ligar a esse filamento simples de DNA, justamente para impedir que esse filamento se autocomplemente, né, que ele forme aí estruturas tridimensionais, e que ele seja degradado. Então, a RPA é uma proteína heterotrimérica de ligação ao filamento simples de DNA. Ela é composta por 3 proteínas RPA, RPA1, RPA2 e RPA3. Né? E é a RPA1 que é a que tem a maior afinidade aí à ligação ao DNA. Então, veja, você tem, então, a quebra do filamento duplo. Então, a gente vê que um dos filamentos da dupla hélice, então, sofre essa ação de nuclease, ou seja, ela vai ser degradada para a finalidade de gerar um filamento simples com uma extremidade 3', que é essa extremidade que vai atacar a cromátide irmã do outro cromossomo. Só que esse filamento ele não pode ficar livre, né? Porque senão ele vai ser degradado ou ele pode se auto-enrolar. Então, para que isso não ocorra, as RPAs então vão manter que esse filamento permaneça, né? Permaneça estável e que não se enrole, não se enovele. Então, a RPA é uma proteína essencial aí nesse mecanismo de recombinação homóloga. E além disso, a RPA também ela pode aí ativar outras proteínas, como a ATR, né? Então, a RPA é uma proteína importante nesse mecanismo de recombinação homóloga para manter, então, esse filamento livre de outras proteínas, para que ele não se autoenovele e para que ele não se degrade. Muito bem. Então, depois disso, a proteína ATM será ativada. A ATM tem um papel importante, um papel-chave na recombinação homóloga, porque ela vai servir de ponte entre o complexo mRN, que está lá no filamento duplo quebrado, né, que está sendo preparado para que depois possa ocorrer a recombinação homóloga, e aquele tripleto de BRCA1, PAU-B2, BRCA2. Então, a ATM ela vai fazer essa ponte. Tá? Então, a ATM ela vai ser ativada pela aquela proteína NBS1, do complexo mRN. Né? A ATM ela é uma quinase, né, de serina treonina, então ela vai fosforilar regiões que tenham serina treonina de outras proteínas. Né?
E a função da ATM, então, é de estabilizar e ativar a proteína supressora TP53. Então, veja aí uma importância da ATM. A ATM vai ativar, ela vai fosforilar a P53 para que a P53, então, comece a não ser degradada, porque a gente sabe que a P53 ela é uma proteína que está constantemente sendo degradada e por isso que ela fica em baixos níveis no núcleo celular. Quando você fosforila a P53, então quando a ATM fosforila a P53 não é mais degradada. Então, os níveis dessa proteína no núcleo começam a aumentar e a P53, então, começa a realizar suas diversas funções, que aí não cabe aqui ficar falando, mas uma delas é justamente de parar o ciclo celular. Né? Então, a gente sabe que a P53 é uma proteína importantíssima aí na regulação de reparo de DNA. Esse fosfato é que ativa, então, Pablo? O fosfato ativa. Tá. O fosfato ele vai entrar na serina ou na treonina. Né? Então, o fosfato vem de uma molécula de ATP. A quinase vai quebrar esse ATP e vai fosforilar a serina treonina presente aí na P53. Certo. Além Obrigado. disso, a ATM também vai fosforilar a MDM2, que é um pró-oncogene que inibe a P53. Então, além de estabilizar e ativar a P53, a ATM vai inibir a proteína que inibe a P53, fazendo com que a P53, então, seja mais estabilizada e mais ativada. Além disso, a ATM vai ativar a SHEC2, né? A SHEC2, que é uma proteína também que vai participar tanto na parada do ciclo celular, quanto a SHEC2 vai ativar a BRCA1, e a própria ATM vai fosforilar duas proteínas, né? Uma proteína na histona dos nucleossomos, porque os nucleossomos também têm que serem estabilizados, né? Para que ocorra a recombinação homóloga, e vai fosforilar a BRCA1. Então, veja que a ATM, a função da ATM é importantíssima, né? Porque ela vai estabilizar e ativar a P53, ela vai inibir a MDM2, né? A MDM2 vem de mouse double minute, é um pró-oncogene que inibe a P53, ela vai ativar a SHEC2, que por sua vez ativa o BRCA1, e a ATM, ela mesma vai ativar o BRCA1. Então, é uma proteína importantíssima, né, nesse mecanismo de recombinação homóloga. E, além disso, você tem uma proteína correlata à ATM, que é a ATR, né, que também vai ser ativada pelo complexo mRN, e a ATR ela vai ativar um outro gene supressor de tumor que regula a ciclo celular, que é a SHEC1. Também. Então, veja que o ciclo celular ele vai estar principalmente na fase S e na fase G2, não permitindo que a célula ela avance para a mitose. Então, a célula, enquanto não tiver o seu DNA, o seu material genético reparado, ela não se divide, ela não entra em mitose. E para que isso ocorra, veja que a P53, a SHEC2 e a SHEC1 são ativadas. E essas três proteínas, P53, SHEC2 e SHEC1, vão ativar outras proteínas que também vão estabilizar, vão parar o ciclo celular ou na fase S, ou na fase, principalmente a fase G2, que é a fase onde ocorre o reparo das quebras de filamento duplo do DNA. Então, está aqui, né? Então, essa aqui é a figura que ilustra tudo isso que nós falamos, né? Complexo mRN. A NBS1 vai ativar o ATM. Além disso, também vai ativar o ATR. O ATM, por sua vez, vai ativar a SHEC2. O ATM vai ativar a P53. O ATM vai ativar a BRCA1. O SHEC2, que foi ativado por ATM, vai ativar o BRCA1. E por aí vai, né? E as outras proteínas todas que vão parar o ciclo celular, ou caso também não ocorra o reparo, essa célula vai ter que entrar em apoptose, e aí já é um outro capítulo aqui, à parte, para depois conversar mais para frente. Tá? SHEC2 tem um papel fundamental aí, né, Pablo? Quem? O SHEC2. O SHEC2. Não é à toa, né, doutor Benedito, que o ATM e o SHEC2
são genes importantes aí que vão aumentar o risco para câncer, né? Muito bem, então a gente está nessa transição do complexo mRN, que reconheceu e preparou o filamento de DNA para a recombinação homóloga, e a ativação aqui desse tripleto importante que é o BRCA1, PALB2 e BRCA2, né? E essa ponte é realizada pela ATM. E a gente sabe que as variantes patogênicas em homozigose no gene ATM vão levar a uma síndrome chamada de ataxia telangiectasia, descrita pela doutora Denise Lois-Barr. Então, esse é o outro nome que a síndrome recebe, síndrome de Lois-Barr, né? Em 1941, a doutora Denise, ou Madame Lois-Barr, uma médica belga, escreveu crianças com telangiectasias, presença de telangiectasias, principalmente aqui na esclera, como a gente pode ver, mas também na região auricular e de face, e crianças que tinham também ataxia. E essa síndrome é uma síndrome que levava a criança a ter um atraso no desenvolvimento neurológico, uma criança que levava a ter ataxias, a deficiência intelectual, uma síndrome que é progressiva e degenerativa. A gente nota aqui a atrofia, né, cerebelar, que vai levar, então, a criança a desenvolver um quadro de ataxia grave, e é uma síndrome, obviamente, progressiva, né? E, além disso, é uma síndrome que vai levar à imunodeficiência, a aumento de risco de câncer. Então, uma síndrome bastante grave, a ataxia telangiectasia, ou síndrome de Lois-Barr. Bom, e as variantes patogênicas em heterozigose, ou seja, monoalélicas, vão aumentar o risco para tumores mamários, né? Câncer de mama, né? É um gene aí de moderada penetrância que aumenta o risco de câncer de mama ao longo da vida em mais ou menos 20%, né? E justamente por isso, então, é que essas mulheres que têm variantes patogênicas no gene ATM, em heterozigose, elas precisam se submeter aí a rastreamento precoce com mamografia a partir dos 40 anos e a cirurgias redutoras de risco mamárias podem ser consideradas dependendo aí da história familiar dessa paciente. Então, a gente sabe que o ATM é um dos genes importantes e faz parte daquele painel de 16 genes, né, do rol da ANS na pesquisa de câncer de mama ovário hereditários. A outra proteína que a gente já comentou, que é importante, é a SHEC2, né? A SHEC2, então, ela também é uma quinase, né, de serina treonina, ela é ativada pela fosforilação do ATM, né? E a função da SHEC2 é controle do ciclo celular, como o próprio nome diz, né, o checkpoint quinase 2, né, que vai, então, fosforilar as outras proteínas que controlam e regulam o ciclo celular, como as ciclinas dependentes de quinase, né, as CDS 25A, CDS 25C. Há uma via importante, a via do fosfatidil-inositol 3 quinase, que é a via do AKT, da mTOR, né, a via do PTEN. Então, essa é uma via importante também de sobrevivência celular. O SHEC2 também vai ativar a sinalização de morte celular, como a gente já falou, né, constituída pela interação da P53 e a NDM2, e a SHEC2 vai fosforilar a própria proteína BRCA1. Como a gente sabe também, a SHEC2 ela também aumenta risco para câncer de mama em pacientes com variantes patogênicas em heterozigose. Também é um gene de moderada penetrância, né? E também, justamente por isso, as mulheres que portam, né, variantes patogênicas em heterozigose no gene SHEC2, elas também precisam iniciar seus exames de rastreamento preventivo aí numa idade mais precoce, a partir dos 40 anos, e também considerar cirurgias redutoras de risco, dependendo da história familiar. Pablo, interessante que o SHEC2 inicialmente foi descrito para câncer de cólon, né?
depois que foi se vendo a associação com o câncer de mama. Mas, primeiramente, viu-se a relação com o câncer de cólon. Depois, viu-se que a correlação era cólon-mama, e hoje é mama-cólon, muito mais mama, né? Mudou o perfil de risco, né, da alteração monoalélica em heterozigose desse gene SHEC2. É interessante a evolução das correlações de risco, né, ao longo do tempo, conforme o número de pacientes portadores de alteração em heterozigose do SHEC2 foram sendo descobertos e as correlações de risco foram sendo feitas. E aí vamos entrar na grande estrela da noite, que é a BRCA1, né? O BRCA1, ela foi já considerada primeiramente no ano de 1990, pela publicação na Science, pela doutora Mary Claire King, né? E alguns anos mais tarde ela identificou o gene que estava ligado, então, nessa região do cromossomo 17, que é o BRCA1. Tá? O BRCA1, então, ele desempenha uma proteína central na recombinação homóloga, ele desempenha funções pleiotrópicas, ou seja, são diversas funções. É uma proteína que vai servir aí de andaime e na organização e montagem de um complexo de várias proteínas que vão interagir tanto com o filamento, aquele filamento simples de DNA, quanto com outras dezenas de proteínas, né? E cada uma dessas proteínas tendo funções distintas aí, tanto para progressão de ciclo celular, transcrição gênica, alteração no nucleossomo, né, nas estonas dos nucleossomos, e por aí vai. Então, o BRCA1, sem dúvida, é uma proteína aí chave central no processo de recombinação homóloga. Não é à toa que, quando ela é mutada, os riscos desses indivíduos de terem câncer são altíssimos, né? Muito bem. Então, está aqui, né? Como eu falei, a BRCA1 é uma proteína... Oi. Acho que eu já contei essa história para você, mas eu vou falar para o pessoal que está assistindo aí, que você falou no slide anterior que BRCA quer dizer breast cancer, né? Eu vi uma aula uma vez da Mary King, ela falou que não quer dizer breast cancer, quer dizer... foi uma homenagem ao local do laboratório dela, que era uma Beautiful Region da Califórnia. Foi. Esse é um dado isso aí são histórias, né, da genética. Mas ela mesma que falou isso, viu? Se ela fala, bom, se ela falou, tá falado, né? Mas veja que o BRCA1, então, ele tem um papel central na recombinação, né? Ele vai ativar dezenas de proteínas, né? E cada uma dessas proteínas tem um papel chave aí no reparo do DNA, tanto para regular o ciclo celular, quanto no próprio reparo, né? Ativar proteínas efetoras no reparo, regular a transcrição gênica, alterar estrutura de cromatina e ubiquitinar diversas proteínas aí que controlam e têm também função de expressão no ciclo celular. Então está aqui o BRCA1, o BRCA2, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A proteína PALB2, que vai ligar essas duas proteínas importantes. A gente vê então que o BRCA1 tem aqui diversos domínios importantes, né? Esse domínio aqui na porção N-terminal da proteína, que é o RINC, né? Really Interesting New Gene, é um domínio muito importante, que vai se associar ao BARD1. Você tem aqui na porção C-terminal, domínios do tipo BRCT, são domínios de dedo. Você tem aqui o maior exon, o exon 11, e no exon 11 você tem aqui um domínio super espiralado, né, que vai servir aqui, então, para ancoramento da PALB-B2. Então, você vê que a proteína BRCA1 é uma proteína que tem
diversos domínios, cada um desses domínios vai, então, interagir com diversas proteínas, né? Tanto esses domínios vão ser fosforilados, quanto esses domínios vão ativar outras proteínas. Tá? Bom, e aí a gente sabe, então, que variantes patogênicas em homozigose no gene BRCA1 vão levar, então, à síndrome de Fanconi, né? Descrita pelo pediatra suíço Guido Fanconi, em 1927. O Guido Fanconi escreve, então, irmãos de uma mesma família, né? Que tem baixa estatura e tem deformidades nos membros superiores, principalmente aí no seu eixo radial. Então, você vê aqui os polegares, né? Você tem alteração de polegares, você tem agenesia dos polegares. São crianças com baixa estatura, tem alterações dérmicas, pode desenvolver anemia, obviamente, anemia de Fanconi, né? E sem dúvida, o aumento ao risco aí de câncer, né? Então, e quando a gente faz uma pesquisa com diepoxibutano, que é uma substância que vai levar a quebras de filamentos duplos de DNA, a gente vê, então, que esses indivíduos com anemia de Fanconi têm diversas aberrações nos seus cromossomos, né? O que a gente chama isso de instabilidade cromossômica. Né? Então, esses indivíduos eles têm uma enorme instabilidade cromossômica quando submetido a agentes estressantes, agentes que quebram o DNA, e é por isso que esses indivíduos, óbvio, vão ter um aumento dramático no risco de desenvolver câncer. E aqui, então, são as proteínas, né, que vão levar à síndrome de Fanconi. Então, essas proteínas, ó, o BRCA1 está aqui, é o FANCS, né? Mas a gente tem o BRCA2, tem o BRIP1, o PALB2, o RAD51, a gente vai falar daqui a pouco. Então, vejo que todas essas proteínas agora vão levar à síndrome de Fanconi. Bom, e a gente sabe que as pessoas, né, os indivíduos com variantes patogênicas no BRCA1, mas em heterozigose, ou seja, monoalélico, né, estão em aumento de câncer, né, um aumento já alto, né, um gene de alta penetrância, né, então, levando ao risco a 72% de câncer de mama em mulheres, em ovário de 44%, aumento de risco para câncer de pâncreas maior do que 7%, né, também aumento ao câncer de próstata, ao câncer de mama masculino, e aí então você tem todos o protocolo, né, de rastreamento, de cuidados aos indivíduos que têm variantes patogênicas no BRCA1. Eu não vou ficar entrando no detalhe, porque isso a gente sempre está discutindo, né, esses critérios da NCCN aí para rastreio e cuidados nesses indivíduos. O BRIP1 é uma proteína que vai interagir com o BRCA1 lá na porção C-terminal. A função do BRIP1 é remover proteínas ligadas ao DNA, já que esse complexo de BRCA1, PALB2 e BRCA2 vai chegar lá no DNA, no filamento único. Ele vai estabilizar forquilhas de replicação, porque a gente sabe que também essas quebras duplas de DNA, eles ocorrem também à frente das forquilhas durante a replicação. Né? Então, o BRIP1 é uma proteína importante, ela aqui, que vai, então, se ligar aos domínios BRCT na região C-terminal do BRCA1. E a gente sabe que o BRIP1 ele aumenta o risco para câncer de ovário. Né? Então, as mulheres que têm variantes patogênicas no gene BRIP1, elas têm um risco muito elevado de ter câncer de ovário ao longo da vida. Você pode ver chegando a 11%, 14%. E elas, então, você pode considerar aí cirurgias redutoras de risco, uma salpingeoforectomia a partir dos 45, 50 anos de idade para essas mulheres. Uma outra proteína que vai interagir com o BRCA1 é o BARD1. Só que a BARD1 vai interagir lá do outro lado da proteína BRCA1, aqui na sua porção N-terminal, nesse domínio ring, tá? Gerando, então, uma
uma proteína heteromérica que tem a função de ubiquitina ligase. Então, quando o BRCA1 e BARD1 então eles se juntam, né? Eles vão exercer uma função de ubiquitina ligase. Então, eles vão ubiquitinar diversas proteínas que estão envolvidas no reparo do DNA, na regulação do centrosomo, na remodelação da cromatina e de fatores de transcrição. Então, o complexo BRCA1-BARD1 é essencial para que a BRCA1 funcione como uma ubiquitina ligase E3. A gente sabe que na via de regulação de ubiquitina, a gente tem a ubiquitina ligase E1, a E2 e a E3. E esse complexo BRCA1-BARD1, ela se comporta como uma ubiquitina ligase E3, ou seja, a última etapa do processo de ubiquitinização de proteínas. Tá? E elas, então, vão inserir moléculas de ubiquitina em diversos tipos de proteínas, como a gente já falou. Sempre lembrar que o DNA ele não está livre, leve e solto no núcleo celular, não. Né? A gente sabe que tem toda uma estruturação, né, de DNA. O DNA está enovelado num núcleo de estonas, que a gente chama isso de nucleossomos. Né? Então, veja, para você fazer, para que as proteínas de reparo tenham acesso ao DNA para que ocorra, então, né, a formação do novo filamento, do filamento correto de DNA, você precisa, obviamente, remodelar essa estrutura chamada nucleossomo. Então, para isso, você tem que ubiquitinar tanto as proteínas do próprios estonas, fazendo um relaxamento dessa estrutura e liberando o DNA para que ele possa, então, sofrer a interferência de outras proteínas aqui na dupla hélice. Tá? Aí é legal assistir a sua aula de fenômenos epigenéticos, né, Paulo? Então, e você vê que as aulas vão, né? Elas começam aí a se novelar também, né? Tem que ubiquitinar suas aulas para entender melhor, né? Tem que assistir separado aí. Quem está assistindo a gente e voltar lá no site do Get vai achar a aula de fenômenos epigenéticos que o Pablo apresentou para a gente aí brilhantemente alguns meses atrás. Está gravado lá. Quem quiser assistir, é muito interessante, né, Pablo? Sim. Bom, e aí, então, a ubiquitinização das proteínas, aí depende, né? É uma lei também, é a lei das ubiquitinas. Então, você ubiquitina uma proteína, ela pode ter um efeito degradativo, não degradativo, se você insere uma ubiquitina, se você insere várias ubiquitinas nessas proteínas, você vai tendo, então, funções diferentes em proteínas diferentes, que vão, então, como eu falei, fazer o reparo do filamento, vão ajudar no reparo, vão regular o ciclo, vão regular a transcrição de outros genes aí, com a finalidade de, aqui a BART1, então, né, com a finalidade aí da recombinação móvel. Tá? E a gente sabe, então, que o risco relativo para indivíduos que têm alterações na variantes patogênicas em BARD1 tem um risco relativo aí 2 vezes maior, né, de desenvolver câncer de mama. Tá? Então, essas mulheres, aí, principalmente essas mulheres, têm que submeter a rastreamento precoce para as mamas, principalmente. Uma outra proteína importante é a PALB2, né? A parceira e localizadora do BRCA2. Ela vai mediar, então, ela vai fazer a ponte, né, entre a BRCA1 e BRCA2, né? E promove o recrutamento do BRCA2 para os locais de double strand break, ou seja, para o DNA. Muito bem. E aí, então, a PALB2 ela vai servir como uma ponte molecular para a formação de um complexo importantíssimo na recombinação homóloga, que é o BRCA1, PALB2, BRCA2, RAD51. Além disso, o PALB2 também pode ativar aquela via ATR-CHEK1. Né? E, então, a partir do momento que BRCA2 é recrutada pela PALB2, então, elas vão invadir aquele filamento simples de DNA, que está ancorado pelas RPAs, né, aquelas proteínas A de replicação, e BRCA2 vai trazer a proteína que vai promover
a integração entre os filamentos do DNA quebrado com os filamentos que vão servir de molde na outra cromatide, que é a RAD51. Tá? Então, a função primordial do BRCA2 é trazer a RAD51 para o filamento simples, que é o filamento que vai atacar a outra cromátide irmã, para, então, formar a recombinação homóloga. Então, de novo, PALB2, a gente sabe que variantes patogênicas em PALB2 estão associadas ao câncer de mama, aí, né? Aí já é um gene também de moderada para alta penetrância, PALB2. BRCA2, então, a função primordial do BRCA2 é interagir com a RAD51 e levar RAD51 para o filamento, para aquela alça de filamento simples de DNA, como eu vou mostrar aqui na figura. Então, veja aqui BRCA2, você tem esse domínio chamado BRC repeats, tá? Localizado no exon 11 do BRCA2, onde ela vai ancorar aqui as diversas proteínas RAD51. E esse domínio também é muito interessante, que é o domínio onde a BRCA2 vai reconhecer o filamento do DNA que está cheio de RPAs. Bom, a gente sabe que BRCA2 também é um gene de alta penetrância, tanto para câncer de mama, de ovário, né, de pâncreas. Aqui estão os protocolos de rastreamento. E, por final, a RAD51. A RAD51 é uma recombinase. Então, é ela que vai pegar aquele filamento simples de DNA e vai abrir o filamento duplo íntegro, que vai servir de molde, e ela vai achar as regiões de homologia. Por isso que chama recombinação homóloga. Porque para você formar um novo filamento, você primeiro tem que achar a região homóloga na outra cromátide irmã. Quem vai fazer isso é a RAD51. E a RAD51, então, ela liga-se a BRCA2 através daqueles 8 motivos no domínio BRCT, né, no BRC, e, além disso, naquele domínio carboxiterminal TR2. Após carregar o RAD51 com sucesso nas extremidades do DNA ressecado, o DNA ligado à RAD51 forma o que nós chamamos de um núcleo filamento. E esse núcleo filamento, então, vai invadir a dupla hélice homóloga na procura de regiões de homologia, na qual, então, vai servir de molde para a síntese do novo DNA. Então, está aqui, como eu falei, né? A RAD51 se liga a esses 8 motivos do domínio BRC repeats e também nesse domínio TR2 aqui na porção C terminal do BRCA2. Então, olha que interessante, né? Nada como uma figura para ilustrar melhor o que a gente fala, para não parecer tudo muito abstrato, né? Então, está aqui o filamento único com as RPAs, lembra, que impedem com que essa alça seja degradada e se autoenovele, certo? BRCA2, então, vai retirar as RPAs e vai inserir essa recombinase chamada RAD51, formando um núcleo filamento, o filamento de RAD51 com o filamento de nucleotídeos do DNA quebrado. E é justamente, então, com esse filamento ressecado, essa alça exposta, com o filamento de RAD51, é que vão atacar o DNA homólogo, com a finalidade de achar uma região de homologia, na qual sirva, então, de molde para o processo de síntese do filamento quebrado, ou seja, para reparar, então, o processo, formando essa alça, que a gente chama de D-loop, né? uma alça D. Então, veja que BRCA1, BARD1, BRCA2, PALB-B2,
participam também dessa desestabilização desse DNA homólogo, né, que está na cromátide irmã, certo? Na qual, então, essa alça vai invadir e procurar um filamento homólogo. Daí o nome recombinação homóloga, porque é um processo, então, efetivado pela recombinase homóloga RAD51. A proteína RAD51 é um ortólogo eucariótico da Escherichia coli. Então, veja que esse processo ele é extremamente conservado entre as espécies, de tão importante que ele é. Ele polimeriza em DNA de fita simples. Então, você tem várias RAD51s se polimerizando, né, formando um filamento no DNA de fita simples, para formar justamente um filamento de nucleoproteína helicoidal. Esse filamento é chamado de pré-sináptico, ou seja, ele ainda não invadiu o outro DNA, o DNA íntegro. Né? Quando ele invadir, ele vai passar a ser chamado de sinapse, né? Ou crossing over. Né? O filamento pré-sináptico de RAD51 se engaja na busca de homologia e invade o DNA duplex homólogo para gerar, então, aquela estrutura de alça D, né, o D-loop. E é óbvio que a RAD51 não vai fazer isso sozinha, né? Você tem os parálogos da RAD51. A RAD51 ela é chamada de RAD51A, e você tem as parálogos, ou seja, são proteínas muito semelhantes à RAD51, que é a RAD51B, a RAD51C, a RAD51D, o XRCC2. O que é XRCC2? X-ray Repair Cross Complement, ou seja, é uma proteína de complementação, de cruzamento para reparo em bactérias que foram submetidas à exposição de raio-x, né? Porque raio-x, radiação ionizantes, eles geram quebras de filamento duplo. Então, essas proteínas elas foram descobertas em Escherichia coli, né? Que foram submetidas à exposição de raio-x, por isso que elas levam esse nome, né? Mas todas elas são proteínas do tipo RAD51. E elas formam complexos, né? Então, você tem o complexo BCDX2. O que é o BCDX2? É um complexo formado por RAD51B, C, D e o XRCC2. E você tem o outro complexo também, formado por RAD51C e XRCC3, que é o complexo CX3. Eles vão formar complexos que vão auxiliar a RAD51, porque, veja, é um processo extremamente complexo, não é uma proteína só que vai fazer isso, né? De você encontrar o DNA, de você abrir a dupla hélice intacta, de você interagir com o filamento aberto e de procurando e vasculhando o filamento até que você ache uma região de homologia na qual você fala, opa, achei essa região que eu preciso usar como molde para o meu reparo. Então, não é só a RAD51, mas sim todo um complexo de RADs 51, né? Então, mostrando nessa figura aqui as extremidades, né, que foram produzidas, você vê o ataque, né, do filamento do DNA quebrado ao DNA íntegro, né, invadindo, aqui já formando, então aqui é a parte pré-sináptica, e aqui já é a parte sináptica, formando aqui um crossing over entre duas moléculas de DNA, né? E aí, então, você começa a ter a síntese do DNA com a ajuda de DNAs polimerases, né? Então, a fita com a ajuda de DNAs polimerases. Então, a DNA polimerase, então, ela vai entrar e formar o novo filamento de DNA exatamente igual ao original, tá? Então, essa figura é o resumo de uma recombinação homóloga com as suas principais proteínas, com os seus principais eventos, tanto de reconhecimento como de pontes, né, entre os mais diversos efeitos dentro do núcleo celular, e
as proteínas efetoras que vão participar realmente aí da recombinação homóloga. A gente sabe que variantes patogênicas em RAD51C e na D, eles aumentam o risco para câncer de ovário e para câncer de mama, mas principalmente para câncer de ovário, a RAD51C e D. Bom, então, doutor Benedito, gostaria de agradecer a participação aí. Espero que eu tenha trazido um pouquinho sobre recombinação homóloga. É um processo extremamente complexo, mas que a gente vê como ele é importante, como você tem a atuação de dezenas de proteínas que fazem parte do nosso dia a dia, como oncogeneticistas, e os seus riscos para tumores, tanto de mama, ovário, como para síndromes, né, genéticas. É uma via lindíssima. Eu acho que eu tentei simplificar ao máximo possível essa via de recombinação homóloga, mas você pode perceber que cada item desse serve como um curso, uma aula aí, né? Mas espero que todos tenham gostado e estamos à disposição para as dúvidas. Obrigado. Obrigado, Pablo. Excelente apresentação. Acho que ela foi profunda, né? Apesar de você humildemente dizer para a gente aí que você simplificou, é que o seu conhecimento ele leva a uma profundidade impressionante, né? A gente olhando esses esquemas todos que você dividiu didaticamente muito bem, tornam um entendimento de nós mortais de maneira mais fácil, né? A Tamara Ferreira está te agradecendo, a Natália também está te agradecendo, o pessoal está elogiando aí a sua aula, a Milena também, e nós temos gente aí de vários locais, né? Tem a Clara Castelhanos, que sempre nos acompanha, a Fernanda Ayala, a Júlia Abrão, a Karen Álvares, lá do Chile, que também está aí acompanhando a gente, a Luciana, o Marcelo Izereneda, a Marisa Acosta, a Maria Salazar, a nossa amiga a Milena, lá de Ribeirão, a Mirella, a Renata, a Tamara Ferreira, um monte de gente aí. O pessoal ficou do começo ao fim, não houve nenhum tipo de variação aí na assistência, ninguém desistiu no meio, viu, Pablo? Isso é uma grande coisa numa aula complexa como essa e cheia de informações, né? Porque realmente, como você falou muito bem, cada um desses subtemas podia se desdobrar em um novo tema. De qualquer forma, eu agradeço você imensamente pela sua colaboração aqui com o Latin America Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, tá? E as pessoas estão agradecendo aí a Clara Vargas, a Fernanda Ayala, todo mundo te agradecendo aí pela disponibilidade e pela qualidade da sua aula. E o nosso grupo também agradece, essa aula fica gravada no nosso website, que está aí na tela. O Jefferson, que também agradeço a ele por organizar aí a nossa aula, vai editar agora a nossa apresentação e deixar logo em breve disponível no nosso website. Lembrando que no final do mês, daqui 2 semanas, nós vamos anunciar aí a organização da reunião de casos clínicos, né? A Karen, que é a coordenadora dessa parte, lá do Chile, vai nos confirmar em breve quem vai fazer a apresentação desses casos clínicos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pablo, pelo fundo azul e pela excelente aula. E até a próxima aí a todos para mais uma reunião do LA-GET. Pablo, você termina aí com a saudação final. Obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado. E a gente está sempre à disposição, né, doutor Benedito? Se alguém quiser depois mandar uma dúvida, discutir alguma coisa, a gente está sempre à disposição aqui, tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde para vocês, pessoal. Tchau.